Bom, pessoal, então, hoje é a nossa última aula, onde o objetivo é nós fazermos, então, uma revisão, fechamento de G2, lembrando que essa média é 6, onde G2 multiplica por 2, soma com G1, divide por 3, né? Então, a média tem que ser 6. Hoje, o professor já dispôs as notas aí, referente a todas as avaliações do segundo semestre. Então, agora nós vamos fazer a correção da prova, tá, que foi na semana passada. Qualquer questionamento, qualquer dúvida com relação à prova, então nós vamos já levantar isso durante a correção, e se tiver alguma inconformidade, a gente anula a questão para não prejudicar o processo, tá bom? Então, é importante, antes do professor liberar a nota para vocês, que vocês, então, acordem e de fato, entendam, né, qual era a dinâmica da questão e qual era a resposta adequada. Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper, o professor vai compartilhar a prova agora com vocês, tá, o gabarito, e frente a isso, então, a gente vai juntos aqui. Lembrando, né, que, obviamente, a ordem das questões ela vai ser diferente da ordem que vocês provavelmente tiveram durante a realização da prova. Por quê? Porque o sistema, ele muda as questões de ordem e também muda as alternativas de ordem. Então, só para que vocês compreendam, isso então faz parte, né, o sistema faz de maneira aleatória. Então, vamos lá, primeiro passo, então, primeira questão. A Lei das Águas trouxe uma abordagem inovadora para a gestão de recursos hídricos, incorporando princípios de integração, centralização e participação, assim como instrumentos que visam ao planejamento e ordenamento dos usos múltiplos. Um dos maiores desafios da gestão de recursos hídricos é garantir a participação efetiva e democrática na primeira instância de deliberações dos comitês de bacia hidrográfica. Portanto, é indispensável que os CBH disponham de informações adequadas para o processo decisório, que é em si conflitante. Os dados de geoprocessamento e sensoramento remoto permitiram que um histórico de ocupação do solo ao longo dos anos, junto com a bacia hidrográfica do Rio Alfa, pudesse ser construído conforme está na figura a seguir. A gente tem aqui uma evolução, 84, 98, 2009, então a gente percebe, né, as mudanças, né, que ocorreram, e o corpo da água é o que a gente percebe em azul aqui. A gente vê que teve, né, desmatamento de cerrado, nós percebemos que teve ocupação de área urbana, né? Então a gente, e obviamente que essa área urbana com diferentes percentuais de impermeabilidade. Por exemplo, o asfalto faz com que a área fique impermeável, né? Então isso faz com que modifique, né, a forma com que a água é absorvida pelo solo. Bom, a partir das informações apresentadas na figura, é possível concluir que, então, assim, frente, então, a essa observação aqui, questões típicas de ENAD, né, e daí a gente começa a avaliar. Então, é possível concluir que a intensificação das áreas urbanas densamente povoadas produziu a área ocupada pelos corpos d'água da bacia hidrográfica do Rio Alfa. Reduziu a área ocupada pelo... Então, assim, o corpo de água não se modificou. Então, não dá para te concluir isso. A intensificação do desmatamento das áreas de cerrado foi compensado pela ampliação da área de reflorestamento da bacia hidrográfica do Rio Alfa. Então, a gente percebe que houve desmatamento, né? Principalmente a gente percebe aqui teve desmatamento, aqui teve desmatamento, e daí o que ele fala? Que foi compensado pelo reflorestamento. Então,
essa informação de reflorestamento nem consta aqui, né? Então, o reflorestamento apareceria, né, talvez como uma área, né, de verde, né, como o próprio cerrado. Mas o que a gente percebe é que aqui, por exemplo, teve a área agrícola, área de cerrado que virou área agrícola, né, a gente percebe que aqui, né, esse desmatamento aqui, ó, virou campo, né, se a gente olhar aqui, aqui virou campo, né, um pouquinho mais, ó. Então, essa inferição não está correta. A intensificação da urbanização na bacia hidrográfica do Rio Alfa reduziu as áreas destinadas a atividades agrícolas. Então, a gente percebe aqui, área agrícola. Aqui, ó, tu percebe que, na realidade, tu tem uma expansão da área agrícola, né? Aqui, tipo aqui, a área agrícola tu só tinha aqui, ó, essa se manteve. Né? A área agrícola, tu tinha um pouquinho aqui, essa expandiu. Tá? Aqui, né, na realidade, reduziu a área agrícola, mas não por urbanização. Então, ó, a intensificação da urbanização na bacia reduziu as áreas destinadas à atividade agrícola? Acho que não. Essa inferição também não está correta. A intensificação da atividade agrícola na bacia hidrográfica do Rio Alfa ocasionou a redução da área de reflorestamento. Essa sim, né? A gente percebe que aqui, né, tinha área verde aqui, né? Aqui tinha área verde, daí a gente percebe que a área urbana aqui, ó, ocupou a área verde, né? Que a gente teve uma intensificação. Então, assim, essa aqui, a intensificação da atividade agrícola na bacia ocasionou a redução da área de reflorestamento. Então, realmente, aqui era área verde, ó, aqui nós ficamos com agricultura. Então, aqui era campo, virou agricultura. Aqui era área verde, né, virou agricultura. Aqui área de reflorestamento em vermelho, ó. Isso aqui era tudo região de reflorestamento, ó. E a gente percebe que a agricultura tomou conta aqui da região do reflorestamento. E aqui também, ó. Aqui era reflorestamento, entrou agricultura. Então, essa aqui, ó, a intensificação da atividade agrícola na bacia ocasionou a redução. Perfeito. A intensificação da atividade de reflorestamento junto à nascente, ao longo dos anos, ampliou as áreas ocupadas pelo corpo d'água. Então, o reflorestamento reduziu, né? Mas ele não ampliou o corpo d'água, né? Que é o que a gente percebe em azul. Então, a única alternativa que nós teríamos mais correta aqui seria essa daqui. Alguma dúvida, pessoal? Não, ok. Tranquilo? Não. Tá, vamos lá então para a próxima. O reservatório de detenção objetiva, o reservatório de detenção objetiva minimizar os efeitos da urbanização sobre a drenagem, a partir do controle de vazão de pico, do controle de volume superficial escoado, do controle da qualidade da água e da recarga do lençol freático, de infiltrações e percolação de água. Bom dia, João. Então, o que acontece? Pessoal, se a gente lembrar, esses reservatórios de detenção, ele é muito parecido com nas primeiras aulas que o professor mostrou um videozinho que mostrava uma enxurrada de água, né, descendo uma ladeira, que ele carregava parte da cidade, né, numa situação, e em outra situação tu tinha um reservatório que fazia o quê? Absorvia essa primeira carga, esse grande volume d'água, e depois, então, permitia, né, com que essa vazão, obviamente, ela
aumentasse, mas dentro do leito do rio. Tá? Então, em um projeto de unidade de detenção de águas pluviais, os hidrogramas gerados são as respostas hidrológicas frente a uma intervenção estrutural para amenizar a inundação urbana. O gráfico a seguir apresenta os hidrogramas típicos da entrada e na saída de um reservatório de detenção. Então, o que nós temos aqui, né? Hidrograma na entrada do reservatório. Nós temos aqui, certo? E aqui é o hidrograma na saída do reservatório. Então, o que nós percebemos? Que em algum momento nós temos, né, podemos ter uma grande variação na vazão, no volume, né, por tempo, né, então nós temos uma grande variação, porém, o que acontece com a saída do reservatório, né? Isso não impacta de uma forma tão acentuada quanto a vazão de entrada. Por que isso? Porque o reservatório, então, ele absorve aquela vazão, por quê? Porque ele tem um volume ocioso. Então, seria, se a gente fosse fazer uma analogia, deixa eu fazer deixa eu fazer um desenho aqui. Imaginem o seguinte, ó. Nós tenhamos aqui um reservatório, certo? E esse reservatório aqui, opa, esse reservatório aqui, ele vai ter esse reservatório, então, ele vai ter uma entrada assim, e ele vai ter, então, uma saída assim. Tá? O que acontece, né? Quando a gente tiver, então, um volume de água, digamos assim, tá? Se a gente pegar aqui, mudar de cor aqui. Se a gente pegar aqui, então, num corpo d'água normal, né, num volume normal, então, o líquido ele entra aqui e ele segue. Né? Então, aumenta o fluxo de água, aumenta um pouquinho a altura aqui, mas ele segue. Estão percebendo que ele tem um limite. Aqui, então, ele vem e segue. Bom, quando chega nesse nível aqui, o que acontece? Tu já está próximo ao limite de saída do teu reservatório. O que começa a ocorrer nesse ponto aqui? Se a vazão aumentar, o teu reservatório ele começa a atuar. E essa atuação do reservatório vai fazendo, obviamente, sim, a pressão aqui aumenta, tu vai ter um fluxo, uma velocidade maior. Porém, tu vai ter uma limitação de área, né? Então, essa limitação de área vai fazer, então, que o teu corpo, né, o teu corpo hídrico, se a gente for fazer uma avaliação de cima, então, se a gente for fazer uma avaliação por cima, o que a gente teria? A gente teria, olhando por cima, assim, né, esse mesmo sistema, essa mesma dinâmica, nós teríamos aqui, então, ó, a entrada do rio, digamos assim, né, para a gente fazer uma... E lá na frente, a gente teria, então, a saída, né, digamos assim, do nosso rio. Daí o que acontece?
a área de entrada e a área de saída são equivalentes, só que a partir do momento que tu começa a ter essa limitação de altura aqui, o que que ocorre? Tu começa a ocupar esse reservatório, mas tu limita a área de saída. Sim, vai aumentar a velocidade, tu vai ter um aumentinho de vazão, mas nada que interfira, digamos assim, no meio urbano, né, prejudicando. Então, dentro dessa analogia, que a gente identifica através dessa figura, nós teríamos, então, essa equivalência aqui. Então, embora a vazão aumente, o reservatório, então, ele vai segurar, né, esse aumento de vazão, permitindo com que, sim, a vazão de saída vai aumentar um pouco, porém, não vai chegar ao pico, né, de inundação. Então, nos gráficos, as variáveis z, y, x representam respectivamente. Então, frente ao que nós conversamos aqui, ele quer entender o seguinte: a área rasurada significa o quê? O x, que é a diferença do pico de vazão máximo de entrada versus o pico de vazão máxima de saída, significa o quê? E a variação do pico de vazão máxima pelo pico de vazão máxima, aqui o x vai ter como unidade tempo e o y vai ter como unidade, né, a vazão. Então, o que isso significa? Bom, então, o Z vai significar o volume de amortecimento do reservatório. Então, a área rasurada aqui vai ser uma área, tá? Então, essa área vai nos dar uma relação de vazão, metros cúbicos, hora, por exemplo, e tempo, hora. Então, metros cúbicos, hora, né, vezes tempo em horas. Por que é vezes? Porque é área, né? Então, dentro dessa área, vai nos sobrar o quê? Metro cúbico. Então, por isso que a área rasurada vai ser definida como volume de amortecimento do reservatório. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, né, em cima dessa avaliação gráfica, se eu tivesse os valores numéricos aqui, eu poderia determinar, então, o volume que teria o meu reservatório para retenção dessa quantidade de água, tá? E o Y, tá? O Y, que é a sequência aqui, vai ser o amortecimento do pico de cheia. Ou seja, ele vai nos dar a vazão de amortecimento do pico de cheia, né? Por quê? Porque vou ter uma vazão, por exemplo, de 100 por uma vazão de 50 de saída. Então, qual é a vazão de amortecimento? 100 menos 50, 50 metros cúbicos hora. Isso é o que vai nos dizer o Y, né? E, por último, o X, que é o retardo do pico de vazão. Então, isso vai nos dar exatamente o tempo em que, né, o reservatório vai retardar para o pico, né, de vazão. Então, a gente tem o pico de saída. Vamos supor, a vazão normal é 10. Então, está dando 10, 9, 11, 9, 10. Essa é a vazão normal. Daí deu uma enxurrada. Foi a 25, 30, 40 metros cúbicos. Então, deu um pico de 40 metros cúbicos. E essa vazão de saída normal, ela aumentou, né, para 15, por exemplo. Né? E não passou de 15. Por que não passou de 15? Por causa da limitação da área de saída, né? Então, em cima disso, aconteceu essa diferença, então, do tempo em que ocorre o pico máximo da vazão de entrada
pelo pico máximo da vazão de saída. Esses picos vai nos dar, então, esse tempo de amortecimento, né? Então, digamos assim, isso também a gente trabalha muito com ETA, que é a estação de tratamento de água, quando dá uma enxurrada na cabeceira do rio, a gente mais ou menos, então, determina o tempo em que, obviamente, pelo fluxo do rio, o tempo em que aquela enxurrada vai chegar aqui embaixo, digamos assim. Por exemplo, deu uma enxurrada lá vamos pegar um exemplo aqui, em Bom Princípio, deu uma enxurrada lá em Bom Princípio. Então, em que momento que aquela enxurrada vai chegar aqui em Canoas, por exemplo, no Rio dos Sinos? Só pegando aí exemplos, né, de como que a gente avaliaria, né, a relação do tempo. Então, é o tempo em que o máximo apresentado reflete no máximo de saída, tá? E o restante, então, né, estaria fora. Isso aqui tem tudo a ver, então, com o comportamento das vazões. Isso aqui, por exemplo, nós vimos quando, lá na nossa primeira aula, nas primeiras aulas, quando a gente fez a modelagem de reservatórios, né? Que, por exemplo, tu tinha uma vazão de entrada e uma vazão de saída. Se a vazão de saída é maior que a de entrada, então o nível do teu reservatório ele baixa. Agora, se a tua vazão de entrada é igual à de saída, o nível dentro do reservatório vai ser sempre o mesmo. Agora, se a tua saída é menor do que a tua entrada, se a tua saída é menor que a tua entrada, então vai haver um aumento do nível desse reservatório. Né? Só que lá a gente fez sob um ponto de vista de escoamento, que aqui também não é diferente, só que aqui tu também está avaliando escoamento, só que sob um ponto de vista de proteção, né, da comunidade ribeirinha, daqueles que, dos municípios, das cidades que tem, por exemplo, um rio ou que tem córregos, né, que passam por dentro das cidades. Tranquilo? Seguimos? Ok, seguimos. Ok, show. Então, nos processos de licenciamento ou de renovação de um empreendimento poluidor, o órgão ambiental competente poderá exigir a apresentação do estudo de capacidade de suporte do corpo hídrico receptor. Neste estudo, deve-se especificar a carga máxima dos poluentes que serão lançados no corpo hídrico, sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados pela classe do enquadramento. O monitoramento do parâmetro oxigênio dissolvido é de fundamental importância para a sobrevivência dos seres aquáticos. De acordo com o modelo clássico de qualidade da água Streeter-Phelps, a variação desse parâmetro em rios é causada concomitantemente pelo processo físico de reaeração natural e pelo processo bioquímico de decomposição aeróbica da matéria orgânica carbonácea e nitrogenada, quantificada indiretamente pela pela demanda bioquímica de oxigênio. Os gráficos a seguir ilustram as curvas de depleção de oxigênio dissolvido e de decaimento de DBO ao longo de um trecho de 50 km de um curso da água, ajusante do ponto de lançamento pontual de efluente sanitário. Então, a gente tem aqui, né? O oxigênio dissolvido, o que vai acontecer? Né? Vai ter, então, aqui, aqui a distância, né? Então, a gente percebe do ponto de lançamento, o oxigênio dissolvido do rio, então, ele reduz, né? Depois tu tem a reaeração e ele recupera. E o que vai acontecer com a DBO? Então, do ponto de lançamento, à medida que vai passando, né, vai percorrendo uma distância e vai decaindo. Então, nada diferente do que nós modelamos em sala de aula. O
que nós fizemos, trabalhamos em Excel, trabalhamos em Enso, trabalhamos em artigos, nada diferente, né? Mas aqui, a partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então, são apresentadas aqui 4 afirmativas, tá? E depois pede-se para que vocês identifiquem quais delas estão corretas, tá? Então, vejamos aqui. Na curva de depressão de O2, o processo bioquímico de decomposição aeróbia da matéria orgânica carbonácea nitrogenada prevalece sobre o processo físico de reaeração natural do trecho AB. Correto ou não, pessoal? Sim, por que ocorre essa redução do oxigênio dissolvido? Por causa que tu está tendo um alto consumo de oxigênio pela decomposição da matéria orgânica, decomposição aeróbica. E daí o que acontece? Por que ela tem um pico negativo e daí depois começa a aumentar? Porque a partir desse ponto B, ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, a capacidade de reoxigenação do rio, né, passa a ser maior do que a decomposição aeróbica dessa matéria orgânica. Então, tu acaba não tendo mais, obviamente que isso se dá pela própria dispersão também, né, mas tu acaba tendo o quê? Maior quantidade de oxigênio dissolvido, e isso também vai fazer com que, né, tu tenha permaneça a redução da matéria orgânica, mas tu tenha uma reoxigenação, né, gradual do teu rio. Então, correto. Na curva de depressão de O2, a região do ponto B apresenta uma concentração máxima de micro-organismos decompositores aeróbicos na massa líquida. De fato, né, é isso. De fato, é isso. Isso quer dizer o quê? Que se tivesse mais micro-organismos, esse teor de oxigênio, né, decairia mais ainda de consumo, né? Se tu tiver poucos decompositores, esse decaimento ele vai ser mais lento. Por quê? E, obviamente, a tua curva de decaimento de DBO também vai ser mais lenta. Por quê? Por que tu vai deteriorar a matéria orgânica? Porque existem micro-organismos que vão ingerir aquela matéria orgânica. Não é o oxigênio em si que vai oxidar a matéria orgânica, mas o oxigênio é o meio pelo qual vai fornecer insumos para o processo biológico, né, do micro-organismo. Então, o oxigênio, assim como nós, né, a gente precisa, por quê? Porque nós somos seres aeróbicos, mas os micro-organismos dentro da água, eles vão precisar, então, desse oxigênio disponível dentro da água. Por quê? Porque como chegou a matéria orgânica, o metabolismo deles acelera. Acelerando o metabolismo, eles, obviamente, vão consumir mais matéria orgânica, vão se multiplicar, né? E, obviamente, dentro desse processo, que é um processo natural, eles vão consumir essa matéria orgânica. Então, está correto. Na curva de decaimento de DBO, o coeficiente de decomposição da matéria orgânica carbonácea é igual à tangente da curva em qualquer ponto. Não, pessoal, não tem isso. Até porque é o seguinte, ó, a tangente aqui vai ser diferente, então não está correto. Né? Não está correto. O decaimento da DBO, né, não vai depender de um coeficiente, mas vai depender da disponibilidade de oxigênio dissolvido. Se tiver baixo oxigênio dissolvido, esse decaimento vai ser mais lento, né, ou mais espaçado, certo? Tu vai precisar de maior distância
para que ocorra esse decaimento. Na curva de depressão do O2, o processo bioquímico de decomposição aeróbia da matéria orgânica carbonácea nitrogenada se iguala ao processo físico de reaeração natural nos pontos A e C. Ponto A e C, né? Então, veja, aqui é o ponto onde ocorre o lançamento. Aqui é a recuperação que se tem, né, após o lançamento. Então, está dizendo que é igual. Na curva, o processo bioquímico de decomposição aeróbica da matéria orgânica carbonácea se iguala ao processo físico de... Não se iguala, porque tu está vendo que aqui o ponto C está maior do que o ponto A. Por quê? Porque provavelmente a capacidade de reaeração do rio naquele ponto, a 50 quilômetros jusante do ponto de lançamento do efluente, é melhor do que no ponto, né, de lançamento, certo? Então, o correto seria 1 e 2. Bueno. Agora, nós vamos lá para aquele parecido lá com o que a gente já tinha trabalhado. Um aluno de engenharia realizou um experimento sobre escoamento de um líquido em um tanque com válvula. O professor propôs que fosse alinhado 4 tanques, onde deve ser fornecida a alimentação feita no primeiro tanque. A altura de cada um dos tanques, suas dimensões e a constante de cada válvula para que seja possível a determinação do fluxo saído dos tanques. Então, alimentação, isso aqui já é velho conhecido nosso. Todo sistema foi modelado em um software de modelagem segundo a figura abaixo. Então, mesma coisa. As informações dos parâmetros são tanques cilíndricos, né, a constante da válvula, os diâmetros hidráulicos, pois são tanques esféricos não cilíndricos, a área, né, o pi, volume, né, as variáveis, então, vai ser o volume do tanque, a altura do tanque, obviamente, que é a entrada e a saída, balanço de massa, aqui a equação de saída, né, em virtude da constante da válvula, e o volume do tanque. Beleza. Como é que vai ser, como que vai ocorrer então, são as informações, o modelo, né, como que está descrito o nosso modelo matemático. Então, agora a gente vai para a funcionalidade, como é que vai ocorrer, então, esse escoamento. Tanque 1 para o 2, aqui vai te dizer que, como que nós vamos chamar esses tanques, né, como que vai ser a conexão entre eles, né, a especificação de algo que, no caso, foi definido, a vazão de entrada, e os níveis iniciais de cada tanque, e alguns dados em particular, diferentes do que a gente especificou no modelo. Por exemplo, a constante da válvula do tanque 2 e o diâmetro hidráulico do tanque 2. E aqui vai ser o tempo que vai ser o intervalo onde nós iremos estar avaliando, então, esse modelo. Qual será o número de variáveis a determinar nos tanques 3 e 4? Bom, bem parecido com a G1, 3 e 4 variáveis. Então, entrada, a saída do tanque 2 é igual à entrada do tanque 3, a saída do tanque 3, a altura e a altura aqui. Então, qual vai ser o número de variáveis? Então, vai ser volume vezes a altura, volume mais a altura, mais a entrada, mais saída. Né? São 4, então, variáveis, vezes 2, porque são 2 tanques. Porém, a saída do tanque 3 é igual à entrada do tanque 4. Então, chegamos a um número de 7. Tá bom? Muito bem.
Um engenheiro decide modelar um dos tanques do seu processo em um software de modelagem, porém, ao lançar os dados conforme figura abaixo, ao salvar, para depois realizar a simulação, é apresentado um problema de consistência. Identifique a alternativa que apresenta a resposta. Então, é muito parecido também com o G1. Nós temos aqui a área, a gravidade. Ó, já deu aqui, ó, já apareceu. Ó. Centímetros, aqui está em metros. Tá? Tudo em centímetros aqui também. Então, aqui, se está centímetro, tinha que ser centímetros por segundo ao quadrado. Orifício, centímetros, centímetros. O F, no caso aqui, vai ser a velocidade do fluido, centímetro por segundo. Volume, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos por segundo, que é a vazão. Né? Centímetro cúbico. Aqui é a vazão de saída, o nível do tanque, os tempos em segundos. Bom, então, na linha 8, a unidade da gravidade em centímetros por segundo. Linha 8, é isso aí. Tá? O engenheiro decide modelar somente um tanque do seu processo em um software de modelagem, porém, ao lançar os dados conforme a figura abaixo, ao salvar para depois realizar a simulação, observa que não consegue obter o resultado desejado. O engenheiro deverá fazer com que ele atinja o que o engenheiro deverá fazer para que ele atinja seu objetivo. Imaginando, então, o π, o k, cada válvula, né? Metros quadrados, volume, metro cúbico, as equações, aqui. Tá, centímetro cúbico por segundo. Tem problema aqui. Tudo em centímetro. Então, o model está diferente. Então, todas as unidades do flowsheet devem ser modificadas, objetivando a consistência entre o model e o flowsheet. Era o que estava mais correto. Tá? Então, foi o problema das unidades aqui. Pessoal, tranquilo? Sim. Tá. Bom, um aluno de engenharia recebe um problema na aula de modelagem, sendo ele esquematizado pelo professor da seguinte forma. Então, tá aqui um tanque cilíndrico, alimentação, saída, vai ter variação de altura, variação de volume, balanço de massa. Balanço de massa, tá, pessoal? A descrição de um processo, um líquido entra e sai de um tanque pela ação da gravidade. Realmente, nós temos a gravidade atuando sobre ele aqui. Deseja-se analisar a variação do volume, altura e vazão do tanque, que é a resposta do sistema. Então, a gente quer avaliar. Varia a altura, vai variar o volume. E a vazão de saída, como é uma consequência da altura, está correta. Por fim, o professor solicita ao aluno escolher uma ferramenta para modelar. O aluno, então, decide utilizar um arquivo já existente do seu software de preferência para realizar o exercício, apresentado abaixo. Então, ele pega aqui. E o que a gente vê? A área, G, a gravidade, o orifício, área, velocidade de saída, nível, o flowsheet é de um tanque só. O que a gente percebe aqui, pessoal? Que não é uma válvula. E aqui ele não traz o K da válvula, ele não te traz K, ele está trabalhando com a equação de Bernoulli, que leva em consideração, né, o orifício, né, por quê? Porque não é válvula, no caso é um orifício de saída. Então, ó, o que o aluno deve fazer para ajustar o arquivo ao problema e poder modelar conforme pedido do professor? O aluno deverá inserir válvula no lugar do orifício no módulo. É isso aí. Pessoal, tranquilo? Seguimos adiante, então. Essa daqui, tendo como base a equação da continuidade para um volume de controle desprezível, e supondo que ocorra a mistura completa do poluente na seção transversal, onde ocorre o despejo do poluente,
Determine a concentração do poluente em partes por bilhão, a jusante, onde a velocidade do rio é 10 metros por segundo, a área do rio é 0,5 quilômetros quadrados, a vazão do efluente é 100 metros cúbicos por dia e a concentração do poluente de cobre é 10.000 miligramas por litro. Então, vamos lá. Temos que buscar aqui as informações dentro do que a gente percebeu. Tendo velocidade do rio, tendo área, a gente consegue achar a vazão do rio. Né? Aqui, nós temos uma vazão metros cúbicos dia. Então, nós temos que também equalizar essa vazão para que bata com a vazão do rio. Então, por exemplo, eu posso ter uma vazão de rio ali que vai... Aqui está quilômetros, então vou ter que passar para metro. Aqui está em metro por segundo. Já está ok. Então, se eu quiser, eu posso continuar em metros por segundo, só que se ficar metros por segundo e aqui metro quadrado, a minha unidade vai ser metro cúbico por segundo. Então, eu vou ter que pegar esses metros cúbicos por dia, né, e converter esse dia em segundos. A concentração, ok. Então, é exatamente isso que a gente faz. Então, a primeira parte aqui, transformar os quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, 0,5 vezes 1 milhão de metros quadrados. Então, 1 quilômetro são quantos metros? São 1.000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado vai ser o quê? Vai ser 1.000 metros vezes 1.000 metros. Então, dá 1 milhão de metros quadrados. Isso é 1 quilômetro quadrado. Só que eu tenho só meio quilômetro quadrado. Então, isso vai me dar 500.000 metros quadrados. Bom, a vazão, então, vai ser velocidade vezes área. Então, eu tenho velocidade e eu tenho a área. Acho, então, a minha vazão por segundos, metros cúbicos por segundo, que, no caso aqui, o professor optou para transformar para vazão por dia. Tá? Então, multiplicando, lembrando que um dia não é 24 horas, 1 hora não são 60 minutos, 1 minuto não são 60 segundos, então 24 vezes 60 vezes 60 vai dar 86.400 segundos por dia. Tá? Então, eu vou cortar segundo com segundo, vai me sobrar uma vazão de metros cúbicos por dia. Então, por dia, este meu rio vai dar uma vazão de 432 bilhões de metros cúbicos por dia. Bom, qual é a concentração de cobre no rio? Não tem indicação, então provavelmente é zero. Bom, qual vai ser a vazão do meu efluente? 100 metros cúbicos por dia. Qual é a concentração? Miligrama por litro. Note, pessoal, como eu vou estar buscando a concentração, eu não preciso adequar, não precisa passar para metro cúbico, não, porque a resposta do que eu vou obter aqui, equalizando as vazões, vai ser em miligramas por litro. Mas note, o professor pede a concentração em partes por bilhão. Partes por bilhão é nada mais nada menos do que micrograma por litro ou miligrama por metro cúbico. Tá? Então, é exatamente o que o professor faz, usando a equação da continuidade. Então, a concentração final vai ser a vazão do rio vezes a concentração do rio mais a vazão do efluente vezes a concentração do efluente, dividido pela vazão total que nós vamos ter. Né? Então, substitui, nós encontramos, então, que o resultado vai ser de 2,31 vezes 10 a menos 6 miligramas por litro. Né? Então, para mim passar essas miligramas para microgramas, até eu posso complementar aqui, isso aqui, porque é 1.000, por quê? 1.000 microgramas
por miligrama. Certo? Isso aqui, então, vai ser 0,0023 microgramas por litro, que vai ser igual a 0,023 ppb. Então, a alternativa era essa daqui mesmo. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não, por enquanto não. Vamos adiante, então. Para a determinação da dispersão da pluma de um poluente na atmosfera, se faz necessário, além da coleta de dados sobre a fonte poluidora, a altura da chaminé, vazão máxima, velocidade de saída e temperatura, também a coleta dos dados meteorológicos, como temperatura do ar, velocidade e direção do vento. Então, veja, tudo aquilo que vocês laudaram. Lembra que vocês fizeram um laudo em sala de aula? Em sala de aula, não. Foi uma atividade. Então, além das informações da fonte, da chaminé, né, de quem emite o poluente, também nós precisamos pegar os dados meteorológicos, principalmente temperatura, velocidade e direção do vento. Então, a tabela 11 a seguir apresenta os valores das velocidades médias do vento para cada direção. As direções consideradas pelo INAMET foram norte, noroeste, leste, sudoeste. Ok, então, nós temos aqui toda a avaliação de como foi. Então, a gente percebe que, conforme o mês, nós vamos ter diferentes direções e velocidades do vento. Com base nas informações fornecidas, avalie as seguintes afirmativas. Tá? Então, a pluma poluente em somente um mês não foi dispersa para leste. Então, leste. Vamos ver aqui. É correto que se afirma em a pluma poluente em somente um mês não foi dispersa para leste. Em somente um mês não foi dispersa para leste. Então, leste. Só que o que acontece, pessoal? Isso aqui são dados e velocidades médias de vento e sua direção. Veja, isso não é pluma, né? Então, se o vento está em leste, qual é que é o oposto para a pluma? Oeste, né? Então, se a gente olhar aqui em oeste, teve somente um mês que não teve, né, vento soprando nesse sentido, que bate com a pluma poluente somente um mês, não foi dispersa para leste. Porque olha aqui, todos os meses o vento oeste levaria a pluma para leste. Somente em um mês o vento oeste, né, não levaria a pluma para leste. Então, de fato, essa aqui está correta. Quanto maior a velocidade do vento, melhor será a dispersão e maior a concentração do poluente na direção oposta à do vento. Contrário, né, pessoal? Então, se dispersa mais, menor será a concentração, e não maior. O quadrante norte, estando a rosa do vento no centro da chaminé, será o que receberá com menor frequência as plumas contendo o poluente. Então, o quadrante norte. Se o quadrante norte... Então, isso quer dizer o quê? Que nós estamos falando que o vento é de sul,
né? Então, estando a rosa, qual será o que receberá com menor frequência? Então, o que acontece? Se eu estou te dizendo que o quadrante norte é o que vai receber a menor frequência das plumas, então isso daqui tem que bater o seguinte, que tu deve ter pouco vento sul, né? Então, quadrante norte é a direção do vento. Então, ó, quadrante norte, estando a rosa do vento no centro, será o que receberá com menor frequência as plumas do vento. Então, o vento, se ele pouco sopra do norte, né? Então, na realidade, do sul sobra bastante. Então, o quadrante norte vai receber bastante. Então, essa aqui está incorreta, né? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Né? Então, ele está dizendo que o quadrante norte, né, será o que receberá menor frequência. Não, ele vai receber bastante frequência. Por quê? Porque o vento sul, ele está quase sempre soprando. Lembrando que isso aqui, essa tabela, são informações de direção e velocidade do vento. Isso aqui não é a pluma, então a pluma é sempre o oposto. O mês de dezembro de 2015 foi o que apresentou a menor concentração do poluente no quadrante leste. Então, o mês de dezembro, leste. Então, o oposto de leste é oeste. Na realidade, foi o que teve o maior, né? Porque aqui, ó, olha o vento oeste, ó, foi bem forte. Então, o mês de dezembro foi que apresentou a menor concentração do poluente no quadrante leste. Então, não dá para te afirmar isso, né? Até porque tu teve um vento oeste bem forte. Então, realmente a única que estava correta era 1. Pessoal, dúvidas? Podemos continuar? Pode continuar. Bom, questão 10 agora. Próximo. Um caminhão-tanque carregado com diesel tombou nesta segunda-feira em Montenegro, no Vale do Caí. O caso foi registrado no início dessa tarde, no quilômetro 403 da estrada. Parte do diesel vazou. Apesar do acidente, o condutor do caminhão não ficou ferido. A empresa responsável pelo transporte acionou veículos para fazer o transbordo da carga. A Polícia Federal foi ao local orientar o tráfego na região. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental foi chamada para averiguar se há risco de contaminação do solo. O Corpo de Bombeiros também monitora a situação. Nesse contexto, a empresa responsável pelo caminhão, isso aqui, então, isso aqui tudo foi a reportagem, tá? Uma reportagem. Nesse contexto, a empresa responsável pelo caminhão contrata um engenheiro para avaliar o impacto do derramamento do óleo diesel sobre o solo, solicitando a ele que seja feito um estudo da percolação do fluido em meio sólido, tomando como base a mecânica dos fluidos. Considera as seguintes afirmativas. Então, o que tu tens que fazer? Considerar as afirmativas, depois tu vai ter que, o que é incorreto, né, afirmar. Então, a velocidade do fluido no solo irá depender da ocupação deste pela fase particulada, né? É correto. O fluido, porque é aquilo que a gente falou, de ocupação, né? Que é a porosidade do solo, né? Então, quanto mais poroso ele for, né, maior vai ser a velocidade do fluido. Quanto menos poroso ele for, né, quer dizer que ele tem mais ocupação, então
menor vai ser essa velocidade. O fluido percolará tanto os poros das partículas quanto os interstícios entre elas. Perfeito. Se tu tiver, por exemplo, uma partícula que tenha poro, ele vai ocupar tanto esse quanto aquele. Tanto o poro dentro da partícula, quanto os interstícios entre as partículas. O engenheiro deverá coletar dados do solo, como sua condutividade hidráulica, densidade do solo seco e sua porosidade. Né? É incorreto que se afirma em porque o que acontece, né? Porque a condutividade hidráulica aqui, com relação à água, não nos interessa, né? Então, não só essas informações ele vai ter que pegar, né? Ele vai ter que buscar também informações, por exemplo, de qual é o volume, né, de combustível que está sendo derramado. Lembram disso? Que a gente precisa saber, né, qual é o volume, qual é a área que vai estar sendo depositado, porque daí a partir do volume e da área, né, tem como nós sabemos qual vai ser a velocidade, né, de percolação desse fluido. Então, só isso realmente não é suficiente. Para o estudo, será necessário dados do local de derramamento, como profundidade do aquífero, equivalente à distância entre o contaminante e a água subterrânea, o relevo, que equivale aos desníveis dos pontos de contaminação, e, por último, a geologia, no qual será avaliado o tipo de solo. Então, acho que aqui, né, a condutividade hidráulica ali, ó, né, então, nós vamos ter que aqui, ó, a gente dá como uma velocidade, né, que foi algo que a gente conversou em sala de aula. Né? A densidade ali, né, não é em litros por hora, e a porosidade, né, ok, metros cúbicos por segundo. Que isso foi o que nós trabalhamos lá na nossa tabelinha, né, em sala de aula. Muito bem. No artigo Modelagem da contaminação do solo na unidade de concentração de urânio em Caetité, Bahia, o software Fractran foi utilizado na simulação de cenários futuros sobre a evolução das plumas de contaminação do sistema aquífero. Após ter sido efetuada uma avaliação de sua sensibilidade, ou seja, da calibração do mesmo, utilizando informações monitoradas. O modelo conceitual e estrutural definido para a realização da modelagem foi num perfil de terreno de 15 metros de profundidade e 750 metros de extensão. Considerando as imagens abaixo provenientes da modelagem realizada para o mesmo contaminante, marque a alternativa correta. A gente observa aqui a figura 1, aqui a contaminação, né? Ou o trabalho apresentado pelas colegas aí, grupo 1, cenário alternativo, depois de 5.000 anos, o quanto percolou. A pluma de contaminação, então, está pedindo para marque a alternativa correta. Então, vai avaliar as afirmativas e vai inferir a correta. A pluma de contaminação evidenciada na figura 2 possui uma contaminação mais profunda em comparação à figura 1. No mesmo intervalo de tempo, 1, 2, as unidades 00002, e aqui 1, 2, 3,
aqui deu uma profundidade 1, 2, 3, 0, 2. 302. Então, aqui é a concentração. Aqui é a profundidade. Deu 9. É isso aí. Aqui é a concentração, tá? No mesmo intervalo de tempo, levando em consideração que o contaminante utilizado para a modelagem é o mesmo para as duas modelagens apresentadas. As diferenças de dispersão da pluma de contaminação podem ser explicadas pela mudança dos parâmetros hidrogeológicos na hora da modelagem. Perfeito. Dependendo do tipo, do contexto do solo, né, do tipo de percolação, isso pode afetar. Na figura 2, apresenta menor profundidade de contaminação em comparação à figura 1. Uma vez que na figura 2, a contaminação atinge valores de 9 metros de profundidade, e a 1, a pluma de contaminação fica entre os valores de 15 e 13. O contrário, né? Bem bolada a questão, né? Em 5.000 anos, é possível analisar que a partir da figura 1 e 2, que a pluma de contaminação nos dois casos apresentados, que não haverá nenhum tipo de contaminação sobre o contaminante modelado. Que não haverá nenhum tipo de contaminação. Que a pluma de contaminação nos dois casos apresentados que apoiam tipo de contaminação sobre contaminante modelado. Não, é incorreto, né? Aqui a gente percebe que vai haver, sim, né? E de diferentes formas, né? A gente percebe que vai haver, com certeza, né? É possível analisar a partir que a pluma de contaminação nos dois casos não resultará em nenhum tipo de contaminação no solo sob o contaminante modelado. Não haveria nenhuma contaminação no aquífero, né? Aí sim, por quê? Por causa que tu não vai chegar na profundidade do aquífero, né? Então, está incorreto. No solo haverá, com certeza, né? Tanto é que mostrou. Então, seria o correto a 1 aqui. As primeiras informações sobre a existência de poluição por mercúrio no município de Rio Grande aparecem como resultado do estudo da composição dos sedimentos no canal de navegação no porto de Rio Grande. Estudos posteriores revelaram que os solos da cidade são a fonte principal da poluição dos sedimentos do estuário. Entretanto, a fonte de poluição por mercúrio em Rio Grande ainda é sujeita a questionamentos, e não foram encontrados registros históricos que demonstrassem o tipo de produção e ocupação da população no século XVIII com utilização de grandes quantidades de mercúrio. Entretanto, os autores sugerem que existe uma hipótese que fortalece a produção de mercúrio, considerando as condições naturais da região. Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Bem bolada essa questão. Vou te dar questão 1 e te dar uma justificativa. Por que a questão 2? Então, a assertiva
Daí, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então, aqui diz a asserção 1 e 2 são verdadeiras e a asserção 2 é uma justificativa correta da 1. Então, qual é a proposição? O processo medieval, conhecido como garroting, consiste no uso de solução de nitrato de mercúrio a quente para tratar peles para a produção de feltro de lã. Esta técnica possivelmente foi implementada em Rio Grande, na primeira metade do século XVIII para o tratamento de peles de animais para serem utilizados de forma artesanal. Por quê? A região compreende banhados e terras baixas inundadas, densamente povoadas por ratões do banhado e capivaras que, entre outros grupos animais, têm a pelagem adequada à produção de feltro de boa qualidade. Então, bem interessante a questão, parabéns para o grupo, né? Foi o grupo, deixa eu lembrar aqui, o grupo 3, que trouxe essa questão aí. Então, foi bem bacana, parabéns, tá? E realmente a assertiva 1, né, está correta, e a 2 justifica a 1. Ambas estão corretas. Parabéns. Bom, e essa aqui é a última questão. Então, um caminhão carregado de diesel, massa específica e viscosidade cinemática tomba numa rodovia, tendo parte do seu líquido derramado sobre o solo. O engenheiro responsável pela carga é chamado e realiza o seguinte diagnóstico: busca informações do solo, coleta uma coluna de solo de 1 metro por 0,3 metros de diâmetro para levar ao seu laboratório. Constata que o vazamento de 20 litros por hora atingiu no raio de 1 metro. No seu laboratório tem os seguintes resultados. Então, os resultados de vazão em função do tempo de retenção. A vazão, daí aqui teve um questionamento, né? Ah, professor, falou em etanol. Não, vazão do diesel. Sobre a coluna, o ITR é o tempo para a coleta abaixo da coluna. Mas esse diesel, etanol aqui não ia afetar, porque mudou o combustível, né? Identifique a alternativa que apresenta profundidade de escavação para remoção do solo num prazo máximo de 5 horas. Então, tinha que fazer a aplicação, né? Fazer a aplicação da modelagem ali, né? O que tu precisaria? Aqui te digo que se tu mudar ou não a solução, porque é o que eu falei, esse tipo de experimento ele é empírico, ele é baseado na prática. Qual é que foi a prática? A prática foi a retirada do solo e a definição de uma vazão constante de combustível sobre uma determinada área do solo e a avaliação do tempo de retenção, né? Ou seja, quanto tempo demorava para sair ali a primeira vazão equivalente do diesel, né? Aí equiparar a vazão que está lá em cima com a vazão que está saindo aqui embaixo. Então, como é algo prático, é empírico, os dados do combustível não afetam a resultante, né? Mas sim, o que tu teria que fazer era pegar os dados da coluna, a área, né, fazer como nós fizemos, e traçar uma reta de velocidade em função da altura e tempo de retenção, né? Então, essa equação nos daria uma relação altura, tempo de retenção, vazão, né? E por meio disso, nós
encontraríamos, então, o coeficiente angular, né, que seria equivalente ao da reta. Bom, com base nisso, então, fazendo as substituições, nós chegaríamos à porosidade, né, e a porosidade da coluna é fundamental para que nós possamos, então, chegar nos tempos de retenção equivalente conforme o vazamento real, porque nós tínhamos uma vazão real coletada e uma área de derramamento real de 12 metros. Então, muito parecido com a figura que a gente viu lá em cima de um derramamento, né? Então, com base nisso, né, nós determinaríamos que o tempo, né, obviamente, tem uma informação que o lençol freático está a 1 quilômetro, né? Então, para que o diesel chegasse, obviamente, sem levar nenhuma outra consideração, né? Não considerando taxa de evaporação, não considerando nenhum outro tipo de interferência, né? Nós teríamos ali um tempo de retenção equivalente, né, a 1.694 horas, né, para atingir esse lençol. Né? Isso quer dizer o quê? Num tempo de 5 horas, com esse tempo de retenção, nós definiríamos que a altura, né, que seria a velocidade vezes o tempo de retenção dividido pela porosidade, seria em torno de 295 centímetros ou 2,95 metros. Então, aqui, teríamos que aplicar, então, as equações e identificar a alternativa, né, que definiria que num prazo de 5 horas, então, tu teria que remover nesse raio de 12 quilômetros, não, desculpa, nesse raio de 1 metro, né, tu teria que, então, retirar 2,95. Eu acho que eu fiz um erro aqui, pessoal. Não era um raio de 12 metros. Era um raio de 1 metro. Aqui, se fosse 12 aqui, estaria correto. Então, vou ter que anular essa questão aqui. Entenderam? Entenderam aí, pessoal? Sim. Essa daqui eu vou anular, tá? Deixa eu ver aqui. Então, essa ali. Não tinha como vocês chegarem, né, na resposta daquela questão, por causa que houve um erro ali. O meu gabarito ele estava sobre 12, um raio de 12 metros e não 1 metro, como foi colocado aqui. Não, peraí. Tá aqui, ó. Constando que o vazamento é de 20 litros por hora, atingindo um raio de 1 metro. Não, teria que ser 12. Então, anula essa aqui. Certo? Bom, feito isto, pessoal, alguma dúvida a mais com relação às questões? Acho que não, senhor. Tá, vocês conseguiram fazer com tranquilidade a prova? Foi possível? Na verdade, essa aí que tu anulou era a que foi mais difícil, assim, de entender. Tá. Na realidade, o que faltou, eu acho que... Porque a base era a mesma, né? Do que a gente tinha trabalhado em exercícios de sala de aula, né? Mas, realmente, o que acontece?
aquela questão ali, tu não conseguiria chegar à resposta sem estar trabalhando com um diâmetro correto. Então, o que o professor fez? Eu acabei, então, de liberar todas as notas para vocês, inclusive você já tem a nota da prova, tá? O professor, então, vai dar como encerrado aqui. Eu vou parar a gravação.